Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Filho e filha do Pai das misericórdias, seja muito bem-vindo. Mas eu não me sinto filho, Padre. Agora eu quero dizer para você, você é um filho, sim, amado de Deus Pai. Mas eu já aprontei muito, já fiz muita coisa errada. Olha aí, o filho pródigo também fez. Mas ele caiu em si, diz a palavra, e ele voltou para a casa do Pai. Então seja bem-vindo, viu? Que você sinta este abraço acolhedor do Pai das Misericórdias. Você também que se encontra aí carente, necessitado de um abraço, do carinho de alguém, peço que Deus possa preencher o seu coração, o vazio que hoje você está sentindo. E eu quero dizer isso, viu? Só Deus é capaz de preencher, viu? A bebida não vai preencher, as drogas não vão preencher, os abraços que este mundo oferece não vão preencher isso que esse vazio que você traz no seu coração. Só Deus pode preencher. As pessoas podem ajudar também, viu? Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, a pessoa amada pode ajudar e pode ser canal de Deus para você. Então que você esteja atento também, que essa pessoa seja canal, que essa pessoa seja o Pai das misericórdias para você, que aquela situação, que esta palavra seja o consolo, o abraço que você precisa hoje. Não despreze este abraço. Deus realmente está sempre assim, de braços abertos para nos acolher. Agora, cabe a nós descruzarmos então os nossos braços e acolher este abraço de Deus Pai. Vamos meditar esta palavra do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 23 e 24. Sabedoria, capítulo 2, versículos 23 e 24. Ora, Deus criou o ser humano incorruptível e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que são do seu partido. Meu irmão e minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias, que palavra séria é essa, não é? Deus criou o ser humano incorruptível e o fez à sua imagem, à sua semelhança. Aqui o autor sagrado nos remete lá ao Gênesis, né? Você lembra? Gênesis capítulo 1, versículo 26. O Senhor nos fez segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. O Senhor nos fez para o paraíso, para o céu, para a eternidade. Infelizmente, os nossos primeiros pais perderam este paraíso por causa da desobediência. E cada vez que nós somos desobedientes, nós estamos também perdendo o paraíso. E por outro lado, cada vez que nós somos desobedientes, ainda continuo, melhor dizendo, nós estamos atraindo o inferno para nós. Eu não quero atrair mais, senhor padre, o inferno para mim. Eu também não. Então não vamos atrair o inferno para nós com a desobediência, com a maldade. Por outro lado, aí sim, vamos cultivar a obediência para ganharmos o céu. O Senhor, Ele criou o ser humano bom. Você é uma pessoa boa, viu? Eu sou uma pessoa boa. Só que às vezes a gente tem que cavucar lá dentro, né? Para tirar um pouquinho de bondade. Porque a nossa tendência para o pecado, a nossa concupiscência, como vai nos ensinar São Paulo, essa inclinação para o mal, essa inclinação para o pecado, ela está muito viva dentro de nós, infelizmente. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, para não nos deixarmos levar por essa tendência do pecado. Existe, infelizmente, esse pecado original em nós, que é apagado pelo batismo, mas essa concupiscência permanece em nós. Não é por falha de Deus, não, viu?
É por causa da nossa falha, por causa da nossa humanidade, por causa da nossa tendência, infelizmente, ao egoísmo, pela nossa tendência ao desejo do prazer pelo prazer. Nós somos fracos e nós precisamos reconhecer assim, que nós somos fracos. Mas Deus, Ele não quer a morte do pecador, mas Ele quer a vida do pecador, dos seus filhos. Ele nos criou à sua imagem e segundo a sua semelhança. Aqui diz a palavra, né? O pecado entrou no mundo por causa da inveja do diabo. O diabo é invejoso, é mentiroso. E vamos ficar atentos para ver se a gente não está usando a cartilha do diabo, cultivando a inveja, cultivando a desobediência. Vamos usar a cartilha de Deus, a cartilha do Pai, viver a obediência, viver a bondade, viver a misericórdia. Que o Pai das Misericórdias conceda esta graça a mim e a você. E aqui achei tão interessante o autor sagrado dizendo, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na, ou seja, experimentam a morte, aqueles que são do seu partido. Quem é do partido do diabo acaba experimentando a morte. Quem está em Deus não experimenta a morte. Olha só que bonito. Mas como, padre? A morte não é para todos? Não somos todos nós que morremos? É verdade. Mas aquele que está em Deus, na intimidade com Deus, que cultiva a misericórdia, que cultiva a bondade, que vive a justiça, que partilha o que tem, que ajuda o próximo, ou seja, está cheio de vida e não experimenta a morte. Sabe por quê? Porque esta morte aqui, da qual nós nos deparamos, não é morte para aquele que está em Deus. Para aquele que está em Deus, para aquele que está no Pai, a morte deste mundo é só uma passagem. É só um piscar de olhos, onde se acorda já na eternidade. Quem está em Deus não morre, minha gente. Santa Teresinha ensinava, não morro, entro na vida. Olha só que bonito ensinamento dessa santinha, jovenzinha, mas muito madura na fé. Ela já sabia disso, eu não morro, eu entro na vida, porque eu já estou na intimidade com Deus, então é só uma passagem, é só um tempinho que Deus me permitiu viver aqui. E é verdade, minha gente, se nós estamos em Deus, nós não desesperamos com a morte. Por mais sofrida que ela seja, aquela família que está em Deus não se desespera com a morte. O padre já foi em alguns velórios, onde, infelizmente, há verdadeiros escândalos. Há um desespero porque a pessoa morreu. E já fui em tantos outros, onde há uma serenidade. Por quê? Porque a família cultivou e cultiva uma fé em Deus. E sabia então que, embora o choro viesse, embora as lágrimas viessem, embora o coração estava ali apertadinho, mas sabiam da vida eterna. Eles sabiam e eles sabem que a morte não tem a última palavra. Por isso, não experimentam a morte. Aqueles que são de Deus, aqueles que são do diabo experimentam a morte, passam pela morte e, infelizmente, até já fizeram a opção pela morte eterna. Mas aqueles que estão em Deus fazem a opção da vida. Você quer fazer a opção pelo quê? Pela morte, pela vida? É tão óbvia, né, a resposta, mas façamos realmente a opção pela vida. Tenhamos a cartilha do bem, a cartilha do Pai. Vivamos a obediência. Vivamos o amor a Deus, o amor aos irmãos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós.
Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Peço a bênção do Senhor sobre você, sobre a água que você apresenta e sobre esse desejo de cada vez mais estar em Deus, estar na vida. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.